O áudio está ok, o som está ok, a luz também está ok, a câmera está ok. Estamos ao vivo em mais uma live maravilhosa para falar desse assunto tão interessante que é o universo da comunicação. Você sabe, eu já disse isso nas outras lives, né? Estou de férias na empresa onde eu trabalho e estou aproveitando esse tempo para reunir os colegas, aí, os profissionais da comunicação que já cruzaram o meu caminho durante esses 20 anos de estrada, para conversar sobre esse assunto tão interessante, que é a comunicação e todas as suas vertentes. E hoje o papo é bem legal, a gente vai falar sobre jornalismo comunitário. Vai estar com a gente o Kaique Dalla Polla, ele é repórter do R7 e também da Ponte Jornalismo e vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre este tema, jornalismo comunitário. A agenda está bem boa, segura aí. Amanhã, dia 8 de julho, eu vou conversar com o Carlos Caldani, ele é especialista em comunicação corporativa e o nosso papo vai ser em torno das fake news. A gente vai falar das deepfakes e como elas afetam o nosso dia a dia, a nossa vida e principalmente as tretas no grupo de WhatsApp da família. Quinta-feira, dia 9, eu vou bater um papo com o Renan Júlio. O Renan, ele é repórter de uma grande revista de circulação nacional e também fala em uma das principais emissoras de rádio do país. E aí o tema, obviamente, com todas essas conquistas, será jornalismo, glamour, poder e glória. Vai ser demais esse papo com o Renan. E na sexta-feira, para a gente fechar essa série, a pauta é melhores práticas para redes sociais, com também jornalista Luan Freires. Ele é especialista nesse tema e vai nos ajudar a entender a função de cada uma das redes sociais para que você, que está acompanhando essas lives todas, pare de fazer merda nas redes sociais. É uma tendência, né? A gente se equivoca e faz bobagem. O Luan vai nos ajudar a entender qual é o melhor caminho para que você não caia nas armadilhas das redes sociais. Muito bem. O Kaique já está por aí, deixa eu recebê-lo. O Kaique já chegou e fica para você o convite. Não faz pergunta não, coloca a sua opinião sobre o tema que a gente vai discutir aqui. Escreve nos comentários o que você pensa sobre a nossa pauta e nos ajude a construir aí um panorama mais amplo sobre esse tema. Se você é jornalista, se você é radialista, se você é estudante de comunicação, vem com a gente construir esse painel. Kaique, meu velho, uma honra ter você aqui, uma alegria. Muito obrigado por ter aceitado o convite, tá bom? E aí, Marcelo, satisfação. Obrigado aí pelo convite. Tamo junto. Isso aí. O Kaique, para a gente começar, antes de entrar na pauta propriamente dita, eu queria que você contasse aquela história sobre como você entrou no jornalismo, né? Você fazia jornalismo antes de ser jornalista. Como é que é essa história? Dá um overview para a gente aí sobre isso. Certo. Então, Marcelo, na verdade, eu entrei para o jornalismo sem saber o que era jornalismo. Em 2008, eu tinha 14 anos, eu acho, mais ou menos, e eu gostava muito de torcida organizada. E na época, o Orkut era a rede social, né, que bombava. E aí tinha as comunidades no Orkut e eu gostava muito de ficar nas comunidades de torcida organizada, ler, acompanhar o dia a dia. E eu via o que passava no jornalismo, o que se tinha de reportagens sobre torcidas organizadas era sempre a questão da violência. Sim. E quando a gente ia acompanhar nas comunidades, acompanhava o dia a dia das torcidas, a gente via que ia muito além do que se passava. Então, para mim, eu queria conseguir, de alguma forma, contar essas outras histórias das torcidas organizadas. Mas eu nem sabia. Morador da periferia, estudante de escola pública e mau estudante ainda. Eu era um mau aluno, era mais da bagunça do que propriamente de estudar. E não sabia o que era jornalismo, não sabia nada, mas eu queria ouvir as torcidas. E com 14 anos, como que eu ia fazer para falar com o presidente de torcida para que eu queria fazer uma entrevista com ele? E aí eu criei um perfil fake, que se chamava Entrevistador, entrava em contato com os presidentes e diretores de torcidas organizadas e falava, eu quero contar, quero falar dos projetos sociais, os materiais, a história da torcida, para colocar nessa comunidade. E aí todos aceitavam, porque todo mundo quer mesmo contar essas outras histórias além da violência. E aí eu mandava, era tudo por e-mail, eu perguntava pelo Orkut lá, por scrap, os recados lá no Orkut,
e às vezes fazia as entrevistas ou por e-mail ou pelo MSN, que era mais ao vivo, e aí eu até gostava que conseguia perguntar uma coisa ou outra a mais, mas era um roteirinhozinho meio que como a torcida foi fundada e essas coisas, e soltava na comunidade. E a comunidade foi crescendo, porque as torcidas queriam ler isso. E aí foi ganhando milhares, dezenas de milhares de membros, né? Na comunidade eram membros e todas muito comentadas. E eu fiz mais de 100 entrevistas com torcidas organizadas do país todo, de todos os Caramba. estados, do Distrito Federal, as principais, do Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo. Todas as principais torcidas eu fiz também. E foi até mais ou menos o fim do Orkut. Eu não me lembro como que foi a queda, mas foi caindo aos poucos até sumir. E E mesmo... tem um Sim. momento assim que alguém te fala, oh, isso aí que você está fazendo é jornalismo. Tem esse Não, não momento? tem. Não tem. Porque eu não tenho familiares do jornalismo, nunca tive, antes de entrar para o jornalismo, eu não tinha amigos jornalistas, não tinha nada. Então era muito uma diversão e eu começou a comunidade, terminou a comunidade, e eu não sabia que era jornalismo, o que era jornalismo, e eu falava que eu queria ser entrevistador. Eu queria entrevistar as pessoas e, sobretudo, as torcidas organizadas, né? E aí, depois, quando eu terminei o ensino médio, fiquei um ano fora, trabalhando sempre. Nesse período, desde os 15, a partir dos 15 anos, eu sempre trabalhando em várias coisas, em vários outros serviços. E aí, no segundo ano, depois de eu ter terminado o ensino médio, eu fui pesquisar lá faculdades que daria para fazer. E, e aí eu descobri que não era de entrevistador, e sim jornalismo. Que demais. E essa fase da profissionalização, beleza. Aí você chegou na faculdade. Como é que foi esse período? Teve muito estranhamento? Era muito diferente do que você estava habituado? Como é que foi para você passar pela faculdade de jornalismo? Uhum. Então, eu também dei sorte porque quando eu fui lá pesquisar a faculdade de jornalismo, e aí eu fui pelas notas no MEC. E aí eu peguei as notas 5, nenhuma cabia no meu bolso, né? Eu não ia conseguir bancar. Porque até aí, até esse momento, eu sequer sabia como entrar, como conseguir bolsa, o que era Enem, o que era o ProUni, eu não sabia, eu não tinha acesso a essa forma, como entrar, como ingressar numa faculdade. E aí eu fui procurando um valor acessível para eu pagar. E aí eu achei uma nota 4 com um valor muito acessível, que eu lembro que na época assim, era R$ 550 a faculdade, e eu estava trabalhando de garçom. E aí eu falei, essa eu consigo. E aí eu entrei na faculdade. Aí era uma faculdade mantida pela Igreja Internacional da Graça de Deus. E aí, como o objetivo da faculdade era formar os membros da igreja e os pastores, etc., era acessível. O intuito era ser barato para se tornar acessível para os membros pobres. E, e a qualidade do ensino também era muito alta. E lá, a minha vantagem foi que a maioria dos alunos vinha de escola pública, eram alunos negros que não tinham tido acesso à educação de qualidade como eu não havia tido. E aí era um nível assim semelhante do que da nossa bagagem até chegar ali, era um nível semelhante. E a partir dali a gente ingressou no jornalismo, teve acesso à educação de qualidade e tal. E aí começamos a entender o que era o jornalismo mesmo, até ser interrompido, né? Sobre essa sua fala aí, Kaique, qual é a sua opinião sobre a educação superior? Ela é excludente? Ah, sem dúvida porque mesmo com acesso aí, tendo ficado, tendo aberto para as pessoas pobres, o pobre não tem acesso mesmo fácil a educação de qualidade. É sempre muito difícil para você entrar em uma escola, em uma universidade pública, você precisa ter tido ou uma educação ou ter sido bancado pelos pais para chegar ali e conseguir entrar na disputa firme, ou de alguma forma você não ter precisado trabalhar. Agora,
um moleque pobre da periferia que com 15 anos precisa trabalhar para ajudar em casa, ou então mesmo sustentar a casa, e aí precisa dividir trampo e estudo. Como vai fazer um curso de inglês? Não tem dinheiro para pagar um cursinho, não tem dinheiro para pagar um bagulho complementar, é difícil. E aí acaba funilando ali, e na hora que você vai entrar na universidade, você é excludente. Não, bastante. E aí, beleza, você cursou a faculdade, teve um BO lá no meio do processo, a faculdade acabou, e aí você entrou no mercado. Como é que foi o seu primeiro estágio? Como é que foi seu primeiro contato com o mercado profissional de jornalismo? Sim, a história é muito louca, Marcelo, porque eu estava nessa faculdade e aí no primeiro semestre eu entrei na faculdade porque era barato e com o meu trampo de garçom eu ia conseguir bancar. Só que aí deu um mês, eu não aguentei, trampo, faculdade. É puxado demais. Trampar, e aí eu trampava no extremo da Zona Sul, a faculdade era no centro e eu morava num outro ponto, era tudo muito longe um do outro. Eu falei, ou eu desisto de um ou de outro. Falei, vou desistir do trampo e vamos ver no que vai dar. E aí eu pensei, eu paro aqui e aí eu consigo arrumar um trampo qualquer aqui no centro aqui e pago a faculdade. E aí eu saí e não consegui arrumar um trampo. Aí eu Ixi, fiquei, aí eu fiquei o semestre todo, o primeiro semestre da faculdade todo, sem pagar as mensalidades. Se não me engano, paguei uma ou duas. Aí chegou no final do semestre, eu procurei a professora Patrícia Paixão, que era a coordenadora do curso, e eu vou falar o nome dela aí mais uma vez, que é uma pessoa fundamental aí na minha caminhada. Aí no final do primeiro semestre eu cheguei nela e falei, professora, não, vou ter que trancar o curso, mas eu queria vir assistir às aulas sem fazer prova, sem valer nota nem nada. Eu quero ver e aprender a ter as aulas. Aí ela falou que até podia ser, mas antes ela queria me levar para conversar com o diretor acadêmico para dar algum jeito. Aí me levou, aí eu fui conversar com o Miguel Valione, que era o diretor acadêmico lá. E aí ele falou que tinha como fazer um jeito, que era negociar todas as mensalidades que estavam atrasadas. E no segundo semestre eu pagaria as mensalidades do segundo semestre, mais o que estava parcelado ali, a negociação. Eu falei, beleza, então vamos nessa. Aí iniciamos o segundo semestre. E eu ainda sem conseguir trampo. Aí chegou no final do ano, eu não tinha conseguido pagar nem as negociações, nem o semestre, né? E aí foi lá eu de novo falar, ó, agora sim, agora eu vou precisar vir sem valer nota, né? Vim só para assistir, posso? Aí de novo a paixão foi e me levou lá para ele. Ele falou: é o seguinte, a gente até pode negociar o segundo semestre de novo, mas para isso é preciso ter quitado o primeiro. Além disso, se você quitar o primeiro, abriu uma vaga de estágio aqui, agora, hoje, ali na semana, enfim, tinha aberto uma vaga de estágio e a vaga ele me daria. Isso tudo, claro, não é porque a faculdade é boazinha, porque eu me esforçava muito, eu ficava indo muito, fazia muito trampo de graça, fazia tudo que acontecia na faculdade, eu escrevia para o site da faculdade, colava em tudo quanto é evento de comunicação, eu não estava trampando, então tudo quanto era evento de comunicação, eu colava, escrevia texto para o site da faculdade, abastecia muito, assim, tinha uma seção no site da faculdade que era só de notícias e eu abastecia quase que diariamente. E aí chegou o final do ano, aconteceu isso. Ele falou, paga a negociação e a gente negocia o segundo semestre de novo. E aí eu falei com os meus familiares, aí fez uma vaquinha, minha família é grande, meu tio ajudou bastante, e aí pagou a negociação lá, e aí o segundo semestre foi negociado e eu comecei a estagiar. E aí o estágio, além de ter a bolsa de não precisar pagar mensalidade, recebia uma bolsa, um auxílio. E aí, com o dinheiro desse auxílio, eu conseguia pagar a negociação do segundo semestre. E aí, beleza, aí iniciamos o terceiro semestre.
eu sem dinheiro nenhum, mas estava pagando a minha negociação e estava estagiando, já estava trampando. Aí acabou o terceiro semestre, eu já tinha quitado tudo que estava devendo. Iniciamos o quarto semestre, eu sem precisar pagar mais nada e recebendo ainda um auxílio, que era, se não me engano, R$ 600. E aí chegou no. E aí eu já trampando na faculdade não parava. Era todo dia, o tempo todo, era só escrevendo, e eu falava, eu preciso, eu não tenho amigo jornalista, eu não tenho que ser visto. E colava em todos os eventos que tinha de jornalismo, eu colava, tinha ato, eu colava. Aí eu criei um blog meu, Fala Kaique, que aí o que não era, o que era de comunicação eu colocava no site da faculdade, o que não era eu colocava no meu. E tava ali tentando ser visto. E aí começou as ocupações escolares dos estudantes secundaristas. E aí eu falei, é agora. Se as faculdades das periferias ocuparem, eu passo como aluno, troco umas ideias com o aluno, é a realidade mais próxima da minha. É mais fácil eles me aceitarem do que aceitar um jornalista tradicional que vai terno e gravata. Aí eu falei, agora é minha hora de fazer. E aí eu colei em uma escola na Lapa. Eu sou do extremo sul, colei numa escola na Lapa. Falei, ó, é o seguinte, sou estudante de jornalismo, tenho um blog, mas tô aqui, eu quero escrever o que está acontecendo aí, quero acompanhar. Preciso que vocês dêem esse voto de confiança para a gente escrever junto. Ele falou, demorou, você tem acesso livre aqui. E aí eu comecei a acompanhar lá e aí fazia muitas matérias para o meu blog e o negócio foi crescendo porque os estudantes todos tinha várias páginas de estudantes e tal, e todas se tornou como se fosse um veículo confiável pelos estudantes. E aí eu fazia as reportagens e soltava lá. Aí teve um dia que eu fiz 24 horas, eu fiquei 24 horas na ocupação, e as 24 horas sem dormir, e falei cada passo. Agora os estudantes estão fazendo comida, agora estão limpando, agora vai ter tal atividade. E aí isso fez a minha página no Facebook estourar, assim, foi estourar para um estudante, né? Chegou, eu acho que a 30 mil. Bastante gente, né? E todos muito, muito compartilhado e tal. Até que teve um ato, e aí é o ato que teve essa mudança para a minha profissionalização mesmo. Aí teve um ato dos estudantes, e aí eu fui acompanhar, como para escrever ali no meu blog. O ato começou na Avenida Paulista e ia terminar em frente à Secretaria de Educação na República. O ato era pequeno, tinha cerca de 50 alunos, se não me engano. E aí, quando chegou no final, isso eu estava no quarto semestre, né? E aí, quando chegou no final do ato, começou a repressão policial. E aí, eu ainda tentei me identificar, falei que eu era jornalista que estava escrevendo. Os policiais me cercaram, pressionaram e mandaram eu correr. No que eu comecei a correr, eles me deram uma cacetada e rasgou minha testa. Eu perdi o sentido, assim, na hora, abri um corte bem grande, assim, na minha testa. Eu fiquei todo ensanguentado e desci. E fui para a República. Alguns professores me socorreram, o Oz e Ana Beatriz, se não me engano, professores da Escola Estadual em Anguera, na época, e me socorreram, me levaram para o hospital, eu levei alguns pontos. Isso numa terça-feira. Aí na quarta-feira, isso saiu em vários lugares, foi noticiado, jornalista agredido, e a Ponte me procurou para eu escrever um texto para a Ponte, um artigo relatando como foi o ato, como foi a agressão. E aí eu escrevi esse artigo e foi meu primeiro texto na Ponte Jornalismo. E aí isso na quarta-feira. Na quinta, cheguei para trabalhar com um ponto na testa e cheguei na faculdade, meu estágio normal. Eu tinha ido na quarta, fui na quinta. E aí cheguei, fui comunicado que ia ter uma reunião geral com todos os funcionários, estagiários. Era dezembro, era férias, não estava tendo aula. E aí chamou lá, e aí quando o diretor entrou, falou, a faculdade está fechada,
todos vocês estão demitidos. E aí eu falei, acabou. Acabou, já tinha passado aí os semestres que eu dei a sorte aí deles deixarem continuar, agora já era. Agora Você vamos sentiu isso aí voltar. mesmo? Acabou o sonho. Eu senti. Nos primeiros 2, 3 dias, a gente ainda fez vários protestos lá, era mantido pela igreja, a gente foi para frente da igreja, fizemos ainda vários protestos pedindo para voltar, porque a gente gostava muito da faculdade, assim. Era diferente. Depois eu fui para outra e vi que a FAP e a SP realmente era uma faculdade diferente. A gente, por ser a maioria pobre e uma faculdade de muita qualidade, professores bons, a gente abraçava a faculdade mesmo e a gente queria muito que voltasse. Aí uma semana depois a gente viu que não ia voltar e eu pensei, já era, agora vamos ver no que vai dar. Aí eu estava no metrô, encontrei a Isa Moy, da agência Mural. Aí eu contei para ela essas duas situações que tinha acontecido e aí ela falou, faz o seguinte, Kaique, escreve isso que você me falou em forma de artigo e me manda. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Aí eu escrevi, o título era Sou pobre, moro na periferia e quero estudar. E aí mandei, contando todos esses dois casos aí, um pouco da história que eu tinha vivido até ali. E aí no dia 31 de dezembro entrou no Tendências e Debates da Folha, o artigo. Mas uma semana depois, mais ou menos, uma mulher, uma médica da Faculdade de Medicina da USP, me mandou um e-mail falando: li seu artigo, quero encontrar com você. Pode estar tal lugar, tal horário? Eu falei, posso. E aí eu fui já com esperança. Falei, ela vai arrumar um emprego para mim, eu faço minha rematrícula em alguma faculdade, me matriculo em alguma faculdade e vamos que vamos. Aí cheguei lá, ela me deu algumas folhas, me entregou algumas folhas e falou: eu tenho 60, 70 anos, não sei, 65 anos, moro com a minha mãe, me comovi com a sua história, pode escolher aí a faculdade que você quiser fazer, que eu vou pagar até o fim do seu curso. E Caraca, aí, mano. aí eu renasci, né? Como diria o Dexter, a Fênix. A Fênix, total. Aí Aí renasci ali, aí beleza, aí vamos procurar uma outra faculdade, mas eu ainda estava desempregado. Aí a professora Patrícia Paixão falou assim: Kaique, tem uma amiga minha, Marcele Carvalho, do Sebrae, lá tá precisando de um estagiário, mas você precisa estar matriculado em uma faculdade. Aí eu fui, conversei com essa senhora que ia pagar, a gente já escolheu uma faculdade, eu escolhi uma que a professora Patrícia Paixão ia dar aula, a Rio Branco. Fui lá, fiz minha matrícula, e aí alguns dias depois eu fui no Sebrae, aí fiz com o Marcelo Paro com, e com a Marcele Carvalho, com o Luiz Paro e Marcele Carvalho. E aí comecei a estagiar no Sebrae e voltei à faculdade. E aí no Sebrae também tive a satisfação de conhecer aí você, conhecer o Fernando Martins, o Greg, pessoas aí que me ajudaram também muito. E aí foi o meu primeiro estágio mesmo na comunicação empresarial aí, na assessoria de imprensa. Foi meu primeiro contato. E aí eu fiquei, né? Eu fiquei os 6 meses aí aprendendo, mas tendo em mente que não era o que eu queria, né? O que eu queria mesmo era a reportagem. E aí deu 6 meses, surgiu uma vaga no R7, e aí falou, ó, faz aí. Só que aí precisa voltar um pouco, porque junto com a minha volta à faculdade e com o início do estágio, o Fausto Salvadori me mandou uma mensagem no WhatsApp falando: Kaique, mais ou menos 2 meses depois de eu ter publicado o artigo lá de eu ter sido agredido, e aí ele falou: Kaique, seu perfil encaixa muito com a Ponte, a gente queria muito que você começasse a colaborar com a Ponte, e nossa reunião é tal dia em tal lugar, você consegue ir? Eu falei: consigo, na hora. E aí já fui no mesmo dia, já comecei
já comecei, e aí chegando lá eu participei de uma reunião ao lado de pessoas assim que eu acompanhava e queria fazer igual, que é o André Caramante, o Fausto Salvador e Tatiana Merlino, Luiz Esse momento Adorno. é demais, né, cara? Quando você encontra os monstros que você admira, é incrível, né? E aí eu fiquei essa primeira reunião assim, sem falar nada, impressionado de estar ali, que eu estava ali. A segunda, terceira reunião também, eu falei, caramba, olha o time que eu tô, olha os caras que eu posso pedir ajuda se eu tiver dúvida. E aí, e aí depois eu comecei a produzir, aí comecei a fazer muitas coisas. Deixa eu te fazer uma E pergunta. Diante sim, desse rolê todo, de todas essas dificuldades, vai, não vai, vai, não vai, e tudo jogando contra, e você forçando a barra, tem que ir. Como é que você. Qual a sua opinião sobre o discurso relativo à meritocracia? Como é que você enxerga isso? Quando o povo fala, ah, mano, só querer, pô, vai lá. então, eu chegava a dormir assim 3, 4 horas por dia. Estudei numa faculdade que não é nenhuma Casper, não é nenhuma universidade de ponta. Passei o ensino médio todo, nível ruim. E hoje, assim, na marra, estou aprendendo assim, muitas coisas. Eu vejo muitas pessoas assim que muitas coisas muito à frente. E quando eu vejo essas pessoas, quando eu vejo quem é que conhece o mundo todo e os bagulho todo, aí você vai ver a história. O pai pagou um colégio particular bom, ele tem inglês desde a infância, é fluente em inglês. Desde a adolescência, desde a infância, conhece o mundo, conhece várias culturas. Para entrar na faculdade, não precisou ficar trampando, acordar 6 horas da manhã para ir trampar para ganhar um dinheiro, para você se vestir, pelo menos, e depois à noite morrendo de sono para a faculdade. Hoje, a gente viu até aí, hoje não precisou pegar uma bicicleta e sair entregando comida dos outros e depois ir para a faculdade. E aí você coloca um nível aí para os dois para disputar, não dá, não dá. A Não tem gente como, né, pode, cara? não tem como. Esse playboy aí, esse boyzinho aí, vamos colocar a meritocracia em entrar na favela e sair sem trocar ideia na favela, trocar ideia com uma tiazinha que sai 5 horas da manhã, e aí ver quem troca ideia melhor. Agora, do acesso à educação, essas pessoas aí não tem como comparar. Complexo esse tema, né, Kaique? Mas essa é a realidade, né? O lugar de início, né? O lugar de partida, ele é bem diferente, né? Para quem nasceu bem e para quem nasceu na quebrada. Mas bem, aí a ponte, você tava lá com os caras da ponte, você fala, puta, que demais tal. E você foi parar no R7. Como é que foi esse rolê do R7? Eu quero que você destaque bem o momento da efetivação, quando chegou a notícia que você ia ser contratado. Como é que foi isso para você? Chegou, se desenvolveu e foi contratado. Sim, foi tudo muito louco, Marcelo, porque eu tava no Sebrae, né? E aí aí surgiu uma vaga no R7 de estágio. Eu falei, vamos lá, vamos tentar. E aí tem muito desse lance que eu te falei aí, que eu cheguei para fazer o processo seletivo lá, e aí várias pessoas assim que estudou em escola particular, que viajou, SPM, conhece, Casper, é, FAAP. conheceu o mundo todo, pá. E eu ali não tinha nada, só contado umas histórias de quebrada, só contado outras perspectivas onde geralmente não conta, dado um outro olhar. Falei, já que estamos aí, vamos ver, né? E eu não sou uma pessoa tão desenrolada, principalmente quando estou na frente dessa galera aí, eu fico meio tímido. Aí eu fui, aí falei lá no processo lá, firmeza. Aí passei o primeiro, passei o segundo, passei o terceiro. E aí comecei lá e aí fui para a última, falou, ó, é o seguinte, aqui você vai trabalhar, vai receber e tal, mas não é igual à ponte. Você vai ter que fazer umas coisas que talvez você não tenha feito até hoje.
Eu falei, tá, é o que eu quero aprender, eu quero entrar, eu quero estar na reportagem e tal. E aí comecei. E aí, de fato, no começo ali do estágio, eu tive que fazer algumas coisas que não era muito a pegada que eu estava, mas ali a partir do segundo mês, mais ou menos, eu já tive apoio de muitos repórteres que estavam lá e confiavam no meu trampo e falavam, ó, vai que é sua, faz aí, faz as matérias e a gente segura aqui trampo do estágio, a gente segura aqui, você faz as matérias que você sabe. E aí eu fazia muitas reportagens na quebrada. O Peu Araújo e Álvaro Magalhães me ajudaram bastante, principalmente eles. E alguns outros também, mas os dois principalmente. E aí me ajudavam muito, assim, davam muito apoio para eu sair para a rua e fazer as histórias que eu curtia. E aí acabou que no meio ali do meu estágio, na realidade, no final do meu estágio, teve uma questão na Record, teve uma paralisação dos funcionários, e aí depois dessa paralisação houve umas demissões. Aí várias pessoas foram demitidas, algumas outras ficaram e eu fiquei no time que continuou. Só que estava chegando o fim do meu estágio. E aí, de novo, passa aquele filme, né? Ah, as pessoas que me apoiavam saíram, agora eu vou ser demitido e tal. E aí, pouco antes dessas demissões, quem chegou para ser o diretor, o chefe de redação do R7, foi o André Caramante, que já conhecia o meu trampo da Ponte, a gente trampava junto na Ponte, e aí e ele já conhecia meu trampo, sabia o que eu curtia, pá, o que eu gosto de trabalhar, qual é o meu trampo. E aí, um mês antes do meu contrato encerrar, eu ia iniciar o recesso obrigatório das férias. E aí eu cheguei nele e perguntei se, durante as férias, se eu podia procurar outro emprego ou se seria efetivado. Ele falou, não precisa procurar outro emprego e eu vou te ligar durante as suas férias. E aí, durante as férias, nos últimos dias aí dessas férias, teve um convite para eu dar uma palestra no Rio de Janeiro. E aí participar, fazer uma fala de uma reportagem que eu fiz na Ponte, no Rio de Janeiro. E aí eu fui para o Rio, primeira vez que saí assim para trampo e um negócio gigante, um evento gigante que reuniu várias pessoas de várias camadas. E aí eu falei, fiz uma fala da hora assim também, que eu considerei da hora e várias pessoas gostaram. É, e aí, enquanto eu estava no Rio, eu recebi a ligação da Record falando: segunda-feira traz seus documentos aqui que você vai ser efetivado. Não vai passar de estagiário para ser efetivado. E aí, antes de me formar na faculdade, eu já era efetivado do Portal R7, que é um dos maiores do país, né? Nas redes sociais é o maior, que a gente costuma falar e antes mesmo de terminar. E aí eu tive problemas com o TCC e aí acabei terminando um ano depois, já trampando, já era repórter. Voltei, fui efetivado e trampei por um ano para depois terminar a faculdade. E aí, depois de um ano trampando, eu novamente uma promoção para repórter especial. E, e aí é onde estamos aí até agora. Mas aí então, beleza. Tem agora um momento que você para pensar e fala, caramba, rolou, deu certo. Quando é que foi? E o que você sentiu quando você percebeu que você tinha conquistado o espaço que você estava buscando e que lutou tanto para ocupar? Uhum. E olha, que falando assim, são fases muito marcadas, né? Tem os marcos. Mas em cada um desse momento, em cada passo desse, é muito trampo, é muita madrugada acordada, é muita coisa. Sem parar nenhum momento. A todo momento, assim, de madrugada, fora do horário, não tem horário de trampo. Tem gente, aí a gente precisa ir construindo fonte. Aí eu volto àquilo que falei lá atrás, só que no começo eu precisava colocar o meu nome para ser visto para entrar no mercado.
Agora eu preciso ralar, eu preciso ficar muito acordado o tempo todo para conseguir o tanto de fonte que essa galera tem, para conseguir ter acesso ao que a galera mais antiga tem. Então é o tempo todo ralando. Então, várias vezes, ó, moleque de favela da Zona Leste, ó, aconteceu isso aqui agora, estão dando tiro, vem para cá, por favor, não sei o quê. Beleza, tô colando. Ia para a Zona Leste de madrugada para fazer matéria, já questionava ali. Era o tempo todo sem parar, nenhum momento assim parava. E aí, a cada passo, primeiro, quando comecei na ponte, falei, o trampo que eu fiz até agora no meu blog foi certo. Eu consegui, cheguei onde queria, no próximo passo que eu queria, foi dado. Cheguei, estou na ponte, era o meu sonho, era o que eu queria. E até chegar na ponte, escrevi para o torcedores.com sobre torcida organizada, escrevi para um portal do Imbuguaçu sobre Imbuguaçu, escrevi para a Agência Mural sobre eventos na comunidade. E aí cheguei na ponte, que era onde eu queria mesmo. Eu falei, beleza, agora vamos ralar na ponte, que na ponte era a colaboração, mas não ganhava. Eu falei, agora o meu nome vai ser visto e eu vou conseguir um estágio num lugar para ganhar mesmo, para fazer reportagem ganhando. E aí, mais 6 meses, consegui no R7 o estágio. Falei, beleza, agora vamos trampar para eles verem que eu, como estagiário, eu consigo dar conta e precisam me contratar. Eu preciso ser repórter, então vamos dar trampo de repórter aqui. E aí trampava muito, não parava, mandava texto no final de semana. Eu perguntava, pedia para o editor, ó, final de semana eu estou de folga, mas quero entrevistar tal pessoa, pode? Pode, é com você. E aí eu ia, fazia, mandava fora do horário o tempo todo. Que produzir, produção. Fazendo muito, trampando muito. E aí teve o pagamento por isso, né? Eu fui efetivado. E aí eu falei, agora é trampar. Primeiro mostrar que valeu a pena a efetivação, que eu tinha mesmo que ter sido efetivado. Segundo, que é meu nome. Eu tenho que estar aí. Eu quero ser igual a essas pessoas, que é André Caramante, os caras da Ponte Tudo, Luiz Adorno, o Fausto, tem que trampar para fazer os trampos parecidos com o que esses caras fazem. E aí não parava em nenhum momento. E aí acaba todo esse momento, sai muita reportagem boa. E só mais uma coisa, porque eu não dou destaque, mas eu falo que quero ser igual a esses caras, no sentido de ouvir quem normalmente não é ouvido, de estar onde a imprensa não está, estar onde as pessoas não estão, contando a história da tiazinha, que dificilmente vai ser ouvida. É contando a história da Débora, das Mães de Maia, contando a história de quem está chorando todo dia por ter perdido um filho para o Estado, é quem está chorando porque não tem comida para dar para o filho, é quem tem o esgoto passando na porta de casa. E eu vejo esses caras contando isso, eu quero contar isso também. Essa seria a sua definição de jornalismo comunitário? Sim, ouvir quem normalmente não é ouvido. Quem a gente liga aí, a gente vê nas novelas, ou a gente vê nos telejornais, a gente vê nas séries, a gente vê em tudo quanto é lugar, as histórias que não tá longe do que acontece nas quebradas mesmo. Então, vou te pedir para contar uma. Só lembrar para o pessoal, estou conversando com o Kaique Della Pola, ele é repórter da Ponte Jornalismo e do R7, a pauta é jornalismo comunitário. Pedir para você que tem alguma experiência ou quer comentar o que a gente está conversando aqui, para usar aqui o espaço de comentários, né? Não faça perguntas, mas traz aí a sua opinião, a sua visão sobre o tema, para a gente conseguir ampliar esse debate. Kaique, naquela fala do Rio de Janeiro, que você já destacou aí, que foi uma fala importante, você contou uma história lá, de uma injustiça que você conseguiu, de alguma forma, colaborar para diminuir o dano. Você consegue resumir ela para a gente aí? Sim. É a história do Wilson Chandelli, inclusive é morador aqui do extremo sul da capital. Ele trabalha no Farol, um homem preto, estatura mediana, e que trabalha no Farol. E aí ele estava trabalhando no Farol, como fazia muitos anos. Chegou um homem, se identificou como policial civil, mandou ele se ajoelhar, meteu a algema nele e falou que ele estava preso por roubo.
sem nunca ter cometido nenhum roubo. Quando chegou na delegacia, levou, na verdade lá tirou uma foto dele, mandou para uma pessoa e ele foi levado preso. E aí uma pessoa entrou em contato com a ponte e acabou caindo para mim. A mulher dele entrou em contato falando que ele não tinha cometido o crime. E aí a história chegou para mim e aí eu peguei e falei, então vamos levantar o que está acontecendo aqui. E aí a gente viu várias irregularidades, como o policial que prendeu era marido da pessoa que teve um tablet roubado. A descrição que a mulher deu sobre o criminoso é que era um homem preto de estatura mediana, que no Brasil Esse aí aí sou eu, pô. quase podia ser você. E aconteceu 6 meses antes. E aí, apurando direitinho, ele levou para a delegacia que ele atuava, o polícia levou. A mulher dele não foi fazer o reconhecimento, porque ele tirou a foto e mandou pelo WhatsApp dela para ela fazer o reconhecimento pelo WhatsApp, tudo irregular. E ele ainda foi levado e ficou preso durante um mês. E aí, nesse um mês, houve alguns protestos e eu fui pegando vários indícios que apontavam, a gente foi fazendo na ponte, no R7, fazendo as reportagens com vários indícios que apontavam que, além de sido, além do procedimento policial ter sido irregular, eles prenderam o inocente. E aí, depois de um mês, quando teve a audiência, ele foi liberado. E aí, nessa liberação, nessa absolvição, mais do que responder em liberdade, ele foi absolvido. O advogado atribuiu as reportagens aí que conseguiu mostrar as irregularidades e ele foi posto em liberdade. E aí, para mim, essa foi a minha primeira grande história assim, de impacto, que conseguimos usar o jornalismo para corrigir uma injustiça mínima ali, que a todo momento tem pretos sendo presos injustamente, tem pessoas inocentes sendo presas injustamente. E essas pessoas inocentes são pessoas pobres, pretas das periferias. Então, e a ponte, sobretudo, a imprensa tem um papel fundamental e a ponte faz muito bem isso, de pegar os indícios e apontar as inocências e corrigir essas injustiças. Porque parece, vale pensar, é mais fácil de se pensar que a justiça faz um trabalho preguiçoso e sai condenando, sai prendendo. E é toda uma engrenagem, porque a polícia prende, depois há a denúncia e depois há a prisão. Tudo isso, tudo colaborando para a prisão de um inocente, sobretudo por causa do perfil da pessoa. E aí, quando é possível, no meio desse caminho, essa engrenagem ser interrompida com uma reportagem, a gente conseguiu usar a nossa ferramenta, a ferramenta que a gente tem em mãos, para interromper isso, para corrigir essa injustiça, é fundamental. E essa foi a primeira vez que eu fiz, por isso que talvez seja uma das reportagens mais importantes aí da minha Sem dúvida, carreira. muito impactante. Você tem contato com o Chandeli? Não, não mais, né? Eu tenho nas redes sociais, eu curto as coisas dele, às vezes comento e aí eu acompanhei tempos depois, durante a prisão dele, ele morava em um barraco de madeira e aí depois dele ter saído, pouco tempo depois, ele foi contemplado pela Minha Casa Minha Vida e conseguiu mudar. Hoje ele está num apartamento ainda na Pô, que bacana. periferia, mas melhorou a condição de casa dele, a residência dele melhorou bastante. E ele tem conseguido tocar a vida bem. Eu acho que está trampando lá ainda. Depois dele voltou, todo mundo falou, todo mundo aqui sabia que você era inocente e tal. Porque todos que conhecem ele sabiam, menos o Estado, menos a polícia, menos... Deixa eu te trazer uma questão complexa aí para você avaliar, Kaique. Estava outro dia almoçando na Vila Mariana e aí teve lá um mal entendido entre dois homens e chamaram a polícia. Quando chamaram a polícia eu me preocupei,
porque onde eu cresci, quando a polícia chega, ela vai fazer estrago, vai sobrar para todo mundo. Eu falei, ih, rapaz, vai sobrar até para mim. Mas quando ela chegou lá na Vila Mariana, perto do Parque do Ibirapuera, ali perto da IBM, a PM foi super cordial, tratou todo mundo com muito respeito e muita educação, e aquilo me chamou a atenção. Nas suas reportagens isso fica bem evidente? A PM age de formas diferentes, dependendo do CEP, da região, da cidade? Sem dúvida. A entrevista do Luiz Adorno com o ex-comandante da Rota é o que simboliza, né? Que ele falou que a polícia age diferente na periferia e nos jardins, né? E a gente vê, tanto quando a gente vai fazer reportagens do que acontece nas periferias com o que acontece em Alphaville, como o cara xingar e o policial ficar esperando, aquela mesma situação nem precisa daquilo. Quantas vezes, quase que diariamente, a gente vê a polícia invadindo casas nas periferias. Entra sem mandato, é uma bagunça total nas periferias. Mas tem um caso pessoal que eu também acho interessante, assim, que eu não costumo sair das periferias, eu curto ficar na quebrada. E aí outro dia eu fui com alguns amigos naqueles barzinhos que fica do lado do Mackenzie. E aí tava rolando funk lá, mudando o público, você coloca o som olhando de um helicóptero, olhando por cima a muvuca, as pessoas na rua, algo semelhante com o que acontece nas periferias com pancadão. A mesma coisa, né? A mesma coisa. E aí, em um momento, eu vi uma viatura descendo. E aí eu falei, agora ferrou, agora eles vão tacar bomba. Eles passaram do lado, quase que pedindo licença para passar ali entre os jovens brancos que estavam ali curtindo um som, quase que pedindo licença para a viatura passar e sem sequer olhar para o lado. E aí você vem para a periferia, se está em uma aglomeração como essa, agora não, mais difícil por causa do corona, mas se está em uma aglomeração num baile funk, você vê na entrada da rua a polícia embicando, primeiro que você já vê todo mundo correndo, as pessoas que estão no baile tudo correndo no sentido oposto. E aí, em seguida, sem dúvida, vem a bomba, vem a repressão, vem as porradas. E é um tratamento diferente, como é isso que você falou. Se você pegar a galera das quebradas e levar lá para o lado do barzinho do Mackenzie, eles vão estranhar também. E se pegar a galera lá do Mackenzie, que a galera que fica lá nos barzinhos que trouxer para a quebrada, também vai estranhar bastante, eu acho. Tenso, né? Em relação ao papel do ouvidor, teve a troca recentemente, né? Gerou alguma polêmica. Como é que você observa isso? O ouvidor anterior era mais efetivo do que o atual? Como é que você tem percebido a atuação? A gente vê aí há algum tempo já o governo tentando aparelhar aí a ouvidoria, né? Ter uma ouvidoria menos combatente, porque eu vejo aí que a ouvidoria é importante para as famílias que estão ali no luto, que perdem um ente. Eu vejo que é importante, é um lugar importante que você vai e que você consegue conversar com uma pessoa que não seja um policial, porque no momento eu vejo pelo que a gente entrevista das pessoas, que muitas vezes elas não querem denunciar por ter que lidar com um policial, seja um policial civil, seja um policial militar. Eles não querem, logo depois de ter visto um parente ser morto por um policial, eles não querem levar essa situação para a polícia, ainda que tenha sido polícia militar e leve para a polícia civil, não tem essa diferenciação. E aí tinha esse papel, a ouvidoria tem esse papel importante de pegar isso e levar adiante, levar para a corredoria, levar a denúncia adiante. E aí quando se tem um ouvidor que está menos nos lugares que acontecem as coisas, que está menos denunciando, apontando de fato o que tem acontecido, e você vê que relativizando um pouco ou estando mais ao lado das ações ilegais, as pessoas ficam meio com o pé atrás. E para a gente,
o jornalismo a ouvidoria seria fundamental para levar as denúncias adiante, né? A gente muitas vezes pega uma denúncia aí que as famílias não procuram a ouvidoria, não vai na polícia e acaba trazendo para nós os casos e a gente leva adiante. Então é importante que o ouvidor leve isso adiante. Ele chegou esse ano, foi uma escolha aí polêmica do Dória, e tem que ser pressionado, eu acho. Tem que as famílias e o jornalismo, o nosso papel é pressionar todo mundo, né? Tanto o Estado como o ouvidor, todo mundo. A gente tem que estar pressionando sempre. Isso aí. Deixa eu passar para você aqui algumas interações. A Cíblia Arte fala assim, ó, quando não se fala a verdade com a boca, fala com a ponta dos dedos. Quando o movimento está em sintonia com o som, é de apaixonar todo mundo. Não se engane com o procedimento da frase, garanto que é do meu coração. Acho que ela está fazendo aqui uma reverência à sua caminhada. O Carlos Caldani diz aqui, ó, tipo de reportagem que vale muito, que vale a vida, né? Que vale uma vida, que é aquele trabalho que você fez referente ao Chandelle. Com certeza, Caldani. Pô, foi muito importante o trabalho do Kaique nesse momento. Antes da gente falar daquela história da Escola Raul Brasil, lembrar as pessoas que estão assistindo, que eu estou conversando com o Kaique Dalla Pola, ele é repórter do R7 e da Ponte Jornalismo. A pauta é jornalismo comunitário. Então, se você tem uma história, se você tem um comentário sobre essa pauta, coloca aí para a gente para tentarmos ampliar esse debate. E aí aconteceu aquela tragédia, aquela coisa horrorosa em Suzano, Escola Raul Brasil, e algum tempo depois você fez uma reportagem para mostrar a fragilidade do sistema de segurança das escolas. Como é que foi? Conta aí para gente. Sim, teve a tragédia lá, né? A gente, inclusive, eu fui para lá no dia que aconteceu, a gente acompanhou. E aí, tempo depois, já o tema escola tava no ar, né? Como que é a segurança nas escolas? E aí aconteceu, ó, o Guilherme Padim mandando um joinha aí, salve Padim. E aí, tempos depois, saiu mais algumas reportagens de uma briga que teve numa escola, se não me engano, em Diadema, que o aluno bateu no professor e o professor revidou e teve uma confusão gigante dentro da sala de aula. E aí a gente teve a ideia de acompanhar, de tentar entrar em uma escola para ver a questão da violência nas escolas. E aí essa era a minha cara, era a minha pauta isso daí, porque eu conseguiria me infiltrar. E aí eu falei, eu vou em uma escola que eu mais ou menos conheço a estrutura dela, e aí eu consigo entrar e escolher uma sala e ficar. E aí eu entrei na escola para ver essa questão da segurança. E aí no primeiro dia, nada de violência, nada da questão de segurança e insegurança na escola. E aí segundo dia nada, terceiro dia nada. E aí eu tava naquelas, né? E agora não vou ter pauta de segurança. Mas ao mesmo tempo, todos os dias tinha muitas outras coisas legais acontecendo dentro da escola e eu ali como infiltrado, ninguém sabia, todo mundo achando que eu era aluno, professores, ninguém sabia, ninguém na escola sabia. Todos pensando que eu era aluno. Aí eu falei, ó, aí eu passei o retorno para a redação. Eu falei, ó, seguinte, tem umas pichações no banheiro escrito PCC, tem uma coisinha ou outra que seria aí mais voltado à questão da segurança, mas a pauta mesmo não é essa não, não é segurança não. A pauta é as histórias dos alunos aqui que são sensacionais. Ele falou, então é isso, você já está aí, vamos nessa. E aí eu fui, aí eu não precisava mais trazer nada de segurança, e aí fiquei os 5 dias, e aí depois para escrever, a questão da segurança foi de eu ter entrado, e aí eu comecei o texto nisso, né? Guilherme Taut e Luiz, não sei, aí eu dei os dois, o nome dos atiradores que entraram na escola e falei, não teriam dificuldade de entrar no Levi Carneiro. E aí já foi essa a questão, né, para mostrar que não tem segurança. Só que depois disso, só história legal, a história dos alunos que viviam lá, que solidariedade,
com os perrengues que passava, e volta a questão da meritocracia. O cara que saía lá do Butantã, ficava 2 horas e meia de transporte público para chegar na escola cansado, porque, segundo ele, tem que terminar o ensino médio, senão não arruma um trampo. E aí ele só quer terminar o ensino médio. E aí na minha sala tinha um menino de 18 anos que ficou fascinado quando aprendeu uma conta de dividir, e tinha um senhor de 60 e poucos anos que manjava tudo, mas queria terminar o ensino médio, que já sabia tudo ali que os professores passavam. E aí tinha as histórias dos professores também, tudo. E aí saiu essa história, que nasceu depois da tragédia. A gente tentou ainda mostrar que a segurança não funcionava, mas a reportagem foi além disso. E também, aí depois disso, acabou entrando como uma reportagem especial no R7. Teve muita repercussão, teve muito acesso. Depois foi... Ia falar justamente sobre isso aí, né? Repercutiu bastante. Eu me lembro que você foi parar lá no estúdio com o Heródoto Barbeiro. Né? O Heródoto é uma lenda do jornalismo, né? Como é que foi para você esse momento aí? De repente, todo esse rolê para chegar e você tá ali com o cara, pau a pau. Pois Como é que é. foi? E aí tá lá, e eu fiz a reportagem, o negócio bombou, e aí foi um bagulho muito difícil, porque quando você faz, a gente até fala, a gente tem 2 trampos. Um para fazer as notinhas pequenas que todo mundo vai ler e vai ter muito acesso, e outra as reportagens de fôlego que não vai ter muito acesso, mas reportagem boa, que as pessoas vão ler e vão curtir mesmo. E aí essa eu fiz um texto, uma reportagem bem grande, extenso, e teve muito acesso, e o Heródoto me chamou para participar do programa dele. E aí foi outra loucura, né? Eu falei, caramba, e agora? Eu vou estar de frente com o Heródoto, o que vou fazer? E aí eu falei para um pessoal meu aqui, e aí no dia a quebrada toda sintonizou lá na Record News. E aí várias pessoas assistiram. Meu avô, isso já faz mais de um ano. Meu avô, todos os dias, ele acorda e coloca para assistir o programa todo que eu mandei para ele. Todos os dias ele assiste e chora todas as vezes. O pessoal no bar tudo falando. Foi assim um momento bem, bem marcante para mim, importante. Uma reportagem que Esse, eu fiz legal. esse rolê é louco, né? Porque assim, é meio que uma vitória coletiva, né? Não é só sua, é um rolê da É. quebrada, é um sobrevivente, né? E, pô, é demais, cara, é demais. Kaique, o WhatsApp não, desculpa, o Instagram vai derrubar a gente já já. Então, antes de te agradecer, deixa eu passar o serviço. Amanhã a gente vai conversar com o Carlos Caldani, ele é especialista em comunicação e o papo é sobre fake news. Na quinta-feira, o Renan Júlio estava aí até agora, vai falar, ele faz o contraponto com o Kaique, né? O Kaique falou de jornalismo comunitário, o Renan Júlio vai falar sobre jornalismo, glamour, glória e poder. É outra abordagem, não perca, quinta-feira. E na sexta vem o Luan Freires para falar sobre boas práticas em redes sociais, né? A pauta é não faça merda na rede social. Ele vai nos ajudar a entender o melhor caminho para você não se expor e não correr riscos, né, na rede social. Kaique, foi demais, hein, cara? Baita papo. Parabéns pela sua trajetória, que você continue brilhando e que você continue representando aqueles que não têm voz, né? Acho que esse é o papel principal do jornalista. Obrigado por ter cedido seu tempo para conversar com a gente. Aí foi bem bacana. Obrigado, Marcelo. Agradeço muito aí pelo convite. Da hora trocar essa ideia e contar a história. E tá aí. Obrigado aí pelo convite. Valeu, ainda pegou um fera do Greg Fernandes e a Mayara deixou um aplausinho para você. Maiara, que é a minha companheira. Ah, que demais, isso aí, né, Paulo? Baita companheiro esse aí que você arranjou, Mayara. Parabéns. Valeu, gente. Boa noite a todos. Amanhã tem mais. Tchau. Tchau.